Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais uma quinta-feira com o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia da filha de Herculano, a educadora espírita, Heloísa Pires, e sempre Heloísa com essa alegria de viver, esse amor pela obra do Pai. E esse programa aqui é uma homenagem, mas é um programa de estudo, para a gente conhecer a obra e a palavra de Herculano. E na noite de hoje, dona Heloísa, eu combinei com dona Heloísa para a gente fazer sempre assim, um programa a gente vê um livro e outro programa a gente traz Herculano de viva voz. Então é um programa a três, eu, dona Heloísa e Herculano. Só que, dona Heloísa, a senhora hoje é coadjuvante do programa, viu? Que delícia! Personagem principal. Amo espírito, amo o pai, amo o marido da minha mãe, que também é linda, e amo o escritor, que é fantástico, é um homem corajoso e honesto. Nossa, é uma gratidão eterna. Nunca poderei retribuir ao meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz, minha avó Dininha. Nunca. Pronto, olha, e tô brincando, né, dona Luiz? Mas onde tem Herculano, ele é o personagem principal. Dona, Ele é. dona Luísa fica de coadjuvante, faz de conta que a senhora voltou à adolescência. É muita honra ser coadjuvante de Herculano, nem dá. Mas vamos iniciar com a prece, elevando o pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade que a tecnologia moderna nos proporciona de trazer, além do tempo, a palavra de Herculano na sua voz. Herculano presente em nossas vidas, em tempo real, na noite de hoje, nos brindando com seus ensinamentos de profundas verdades e amor à doutrina espírita e à humanidade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida coadjuvantezinha, tudo bom, dona Heloísa? Como vai? A terra linda e nós tendo que criar nossa felicidade, porque a felicidade está, dizia minha mãe Maria Virgínia, repetindo um poeta onde nós a pomos. Infelizmente, nunca fomos onde nós estamos, mas vamos aprender a colocá-la dentro de nós, com Herculano. Graças a Deus. Dona Heloísa, eu tenho feito esses programas de entrevista, né, com a senhora, com o Luciano Claes, sobre Bezerra, com outros queridos amigos, mas essa semana a gente iniciou um programa novo com a filha de outro grande espírita, dona Heloísa, que é a Ana Maria Miranda, filha do Hermínio C. Miranda, né? De tão grata recordação. Ela adora seu programa, viu? Diz que assiste, né? Fica impressionada, né? Com como a senhora aborda a obra, o amor por Herculano. Mas me diga uma coisa, a senhora nutre admiração pelo Hermínio Corrêa de Miranda e pela obra dele? Nossa, pela obra, pela figura humana que ele era. Eu, muito jovem, adorava, quando ia em algum congresso, ver chegando o Hermínio Miranda, aqueles mais antigos. O Hermínio era bem europeu, bem posudo, lindo. Foi uma fase linda, de muito respeito à doutrina espírita, desses nomes maiores não apresentarem bobagens. Então, nossa gratidão ao trabalho do Hermínio Miranda. E a filha, eu verei o programa dela sempre que possível, com muita alegria. Que bom. Dona Luísa, eu não vou usar a palavra inveja, né? Que a gente não deve ter, mas eu fico impressionado, a senhora viveu realmente esse tempo que a senhora acabou de descrever, com essas referências, já. A senhora ia para um evento, chegava esses homens, já, Herculano, Hermínio, Diolindo, foi uma época grandiosa, né?
amo Jorge Andréa. Lindo, 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 simples, humilde, muito divertido. Ele dizia, Heloísa, podemos conversar com as plantas. Eu, para, Jorge, não queira ser o Júlio Verne do Espiritismo. Aí ele ria. E era sempre feliz, doutor Jorge André, né? O tempo Sempre. todo. Lúcido, inteligente, prosa feliz. Lindo. Pronto, dona Heloísa, como a gente anunciou, semana passada a gente viu os três caminhos de Hécate, né? O Espiritismo tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Quem não gostar do aspecto religioso não pode ser seguidor do Herculano. Não está no lugar certo. E não pode também ser de Kardec, nem de Jesus, que ensinou a prece. Eu adoro. Que intelectual infeliz, sozinho, num monte, com os seus próprios pensamentos. Querem misturar, criar um espiritismo materialista? Não há condição. Só se fizerem como em Barcelona, queimar os evangelhos, acabar com o evangelho segundo o espiritismo, senão o espiritismo é religião e nos glorificamos disso, Kardec disse. Dona Heloísa, eu estava vendo o programa na hora que ele passa na quinta-feira, né? E eu gostei muito que a senhora cita a revista espírita, aí diz a frase de Kardec, né? É religião, e nos ufanamos disso, né? A senhora mesmo afim, né? Então. Ai, eu achei tão lindo, tão lindo. Eu falei, olha a coragem desse homem magnífico. Ponto final. Bom, aí semana passada a gente viu os três caminhos de Hécate, o tríplice aspecto da doutrina, e a gente está aqui sempre alternando. Eu combinei isso com Dona Heloísa, e eu descobri um manancial que é os áudios de Herculano, né? Hoje, Dona Heloísa, da mesma forma, no programa No Limiar do Amanhã, o rapaz faz uma pergunta e seu pai responde, né? E é impressionante que o Herculano responde, parece estar conversando com a gente, né? Nossa, esse homem é um sábio. Olha, ele vai Nossa. citar uma obra, um livro, ele vai citar no áudio, que eu não conhecia e eu vou atrás. Né? A senhora vai ver. Um livro de Manuel Quintão. Eu não sabia que existia esse livro. A senhora vai ver o livro qual é, né? Mas, dona Luísa, eu peço licença ao pessoal, né? 3, 4 minutinhos, dona Luísa. Eu disse a dona Luísa, eu não tenho coragem de ouvir uma parte da fala de Herculano na pergunta, né? De cortar a metade. Vamos ver ele fechar a pergunta toda, não é? Podemos, dona Heloísa, ouvir Herculano? Devemos. Para mim, é um bálsamo no meu coração, é uma alegria, é uma saudade imensa. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Dona Luísa, vou começar, viu? O rapaz vai fazer a pergunta e Herculano responde em seguida. Professor, o ouvinte Renato Moretti, de Santo Amaro, nos escreveu dizendo que vê a vida por outro prisma, pois teve a felicidade de falar com Chico Xavier pessoalmente quando ele esteve em São Paulo, no dia 29 de agosto último. Nessa ocasião, Chico lhe disse: Moretti, 1000 vezes o cigarro do que beber cachaça, que deixa a mente fraca. Assim sendo, professor, o ouvinte pergunta: o cigarro não é um vício também? Diz que conhece muitos espíritas que fumam. Quer saber o que o senhor diz a respeito? Os vícios são muitos. O mundo está cheio de vícios. E nós, as criaturas humanas, temos numerosos vícios. Chico Xavier estabeleceu uma graduação de vícios ao responder ao senhor, ao dizer que a cachaça ele considera naturalmente mais prejudicial que o cigarro, porque, na realidade, a destruição que o álcool produz no organismo é hoje indiscutível e traz consequências bastante prejudiciais para a pessoa, a criatura encarnada. Não há dúvida que o cigarro é também um vício, embora
como costumam dizer os fumantes, possamos classificá-lo antes como um hábito. É uma forma mais agradável para aqueles que fumam do que dizer que é um vício. É um vício também o cigarro. Tem também as suas consequências no organismo. Produz também os seus estragos orgânicos. E, para alguns pesquisadores, alguns estudiosos do assunto no campo médico, é tão nocivo quanto a cachaça. De qualquer maneira, o certo é que os vícios existem e que nós todos estamos sujeitos a eles. Há, porém, os que consideram que não estão em condições de evolução superior para se despirem de todos os vícios humanos. Mesmo porque basta que os vícios que prejudicam o indivíduo, mas não afetam os demais. E há outros vícios muito mais duros, muito mais ofensivos e agressivos, que são aqueles vícios como os da intriga, da calúnia, do mau pensamento, da maneira de encarar sempre as pessoas com desconfiança e descaminharem verdades a respeito das criaturas. Há também o vício do julgamento e do mau julgamento, de julgar mal as pessoas. De maneira que nós, espíritas, não podemos ter a pretensão, no combate aos vícios, de querer fazer distinções ou de colocar este vício ou aquele numa posição diferente da outra. Entretanto, precisamos também considerar o seguinte, que nem todos os espíritas pretendem e nem podem ser anjos, ser pessoas desprovidas das condições humanas em que nasceram e em que têm de viver. Eles não podem evitar de passar pelas experiências que a sua vida atual na Terra lhes reserva. Muitas vezes, um vício de que uma pessoa não se liberta ou não pretende se libertar, porque acha que este vício, desta ou daquela forma, o auxilia em alguma coisa, este vício decorre naturalmente de imperfeições da criatura humana. Mas, se ela procurasse se libertar dele, sem levar em consideração a existência de outros vícios mais profundos de que também devia se livrar, estaria perdendo tempo e gastando energias inúteis. Não devemos, portanto, considerar que os espíritas tenham a obrigação de ser pessoas absolutamente sem vícios. Isto seria querer colocar os espíritas acima da humanidade atual. E o espiritismo não tem essa pretensão. Ele é uma mensagem de elevação espiritual, de redenção do homem, diante das situações terrenas. Mas não pretende ele, de forma alguma, que os espíritas sejam todos criaturas angélicas superiores às outras que não praticam o espiritismo, que não aceitam, que não endossam. Dessa maneira, não há nada demais em que existam espíritas que ainda se apegam a estes ou aqueles vícios. O que seria demais de espantar é que os espíritas realmente não tivessem nenhum vício. Por sinal, eu gostaria de indicar ao senhor um livro. É um livro que se chama Cinzas do Meu Cinzeiro. Este livro é escrito pelo grande espírita que o senhor certamente conheceu, chamado Manuel Quintão. Manuel Quintão. É editado pela Federação Espírita Brasileira. Cinzas do Meu Cinzeiro, de Manuel Quintão. O senhor, lendo este livro, compreenderá melhor aquilo que eu disse nesta resposta. Pronto, Dona Heloísa. Perfeito, incrível. Não, Eu não consegui ver o nome do livro do Quintão só. Cinzas do Meu Cinzeiro. Cinza, eu vou procurar esse livro, viu? Eu também. Ele diz que é uma obra editada pela FEB, né? Que eu não conhecia, né? Dona Heloísa, olhe, veja bem, vamos dividir em 3 partes, como sempre, né? Primeiro, a gente tem que ter em mente isso, né? O pessoal chegava lá para o Chico Xavier com vício, né? Aí faz a seguinte pergunta: oh, Chico, eu fumo muito, eu estou tentando, lutando. O Chico era uma pessoa muito boa. Aí disse, rapaz, para ele lutar, para vencer o vício do fumo, mas o Chico disse, olha, pior ainda é o do álcool, né? Embora que Herculano disse que há os malefícios de um e de outro, né? Como é que a senhora vê essa fala de Herculano? E o vício, primeiro a gente vai falar desse vício mais materializado mesmo, né? O fumo e a bebida, Dona Heloísa. Nossa Senhora.
uma pena, principalmente porque o indivíduo é bom, é sensível, procura amar o próximo, fazer tudo direitinho e fica escravo de um cigarro. Aí tentaram, eu vi ontem um cantor Zé Neto que tentou largar o cigarro fumando cigarro eletrônico. Entrou num problema de ansiedade, teve que parar shows e está em tratamento. Olha, e quanto ao álcool, meu coração dói mais ainda, porque o indivíduo perde a noção do ridículo. Tem um amigo que, quando as crianças eram pequenas, nós nos reuníamos na fazenda do meu sogro, no sítio do meu sogro, e ele era uma criatura encantadora, sensível, bom, mas quando bebia, e sempre bebia muito, ficava falando tolices durante horas. A cabeça mudava, ficava até agressivo, porque facilitava também pensamentos igualmente desequilibrados. No livro Sexo e Destino, André Luiz conta que o indivíduo que bebe neves não bebe sozinho. O desencarnado vem para beber junto. Então, a situação fica pior. Assim também, quem fuma, não fuma sozinho. Desencarnados viciados querem aproveitar aquela fumacinha. Eu sei que é difícil, que tem vícios que vêm do passado, mas deve ser uma sensação de vitória muito grande. Quanto maior o vício, maior a vitória em abandonar. E o Herculano falou muito bem. Vícios são problemas que nós criamos e aos quais nos entregamos perante o nosso livre-arbítrio, que permite escolhas, até as erradas, para não cometê-las novamente. Vamos caminhar o mais possível na direção da luz. Descer degraus da escada de Jacó nos causa prejuízo, inclusive dor no joelho, alegoricamente falando. É dor no coração. Dona Heloísa, aí vamos para o segundo momento. Herculano, claro que com brilhantismo, Herculano não ia perder a deixa, né? Herculano fala, explica e condena os vícios mais materializados da bebida, do fumo, mas Herculano não se esquece de dizer o seguinte: esses vícios mais materializados prejudicam a própria pessoa somente. Mas Herculano levanta os vícios que esses são piores, porque prejudicam os semelhantes, que é a calúnia, a fofoca, né? A desconfiança. Herculano foi taxativo, né? O que é que a senhora me diz desses outros vícios, os vícios morais, dona Heloísa? Eu lembraria um dos livros de exatamente do Emmanuel, numa outra encarnação, há 2000 anos. Então, ele acreditou numa calúnia. Uma mulher que provavelmente queria se aproximar dele caluniou a esposa do então senador Públio Lentulus, que mais tarde foi Emmanuel. E ele acreditou que o filhinho deles, que fora roubado por um escravo, é uma outra história, havia sido escondido pela mãe porque ela queria ser amante ou era amante de um senhor importante. Mentira, Lívia amava o marido amava, fizeram uma música linda juntos, mas ele, num momento de perturbação, acreditou, colocou a esposinha no gelo, não deixou ela educar a própria filha. Ela, num sofrimento intenso, se tornou cristã. Quando ele compreendeu, diminuiu a perturbação, Lívia tanto orava por ele. Quando ele compreendeu que estava errado, resolveu preparar uma homenagem à esposa. Mas nessa noite, ela, como cristã, morre na arena. E ele não se perdoa. Nasce 50 anos depois, exigindo ser escravo para desenvolver a humildade. Uma intriga, uma calúnia, um julgamento errado destrói vidas. É muita maldade,
É melhor se calar do que ficar. Hoje tem o cancelamento. Cismam com alguém, os internautas, e cancelam a pessoa. E a pessoa sofre. Outro dia eu vi uma influencer chorando. Gente, vamos amadurecer. Piores do que criancinha pequena. Não podemos destruir vidas, não podemos atacar pedras. Jesus explicou na parábola da mulher adúltera: atire a primeira pedra ou que estiver sem pecado. Não vamos nos criticar, melhorar e deixar os outros em paz. Cada um conduz e constrói sua história. Não somos deuses, não somos os juízes do mundo, somos igualmente necessitados, tanto quanto nossos irmãos. Cada um tem seus defeitos e vamos modificá-los. Dona Heloísa, olha, a senhora já deixou a deixa, não é? Para a pergunta seguinte, que redundância, deixou a deixa. Mas veja bem, o Herculano aborda, eu costumo sempre dizer o seguinte, quando a gente chega na casa espírita, dona Heloísa, primeiro momento, né? A gente vê aquele pessoal falar na tribuna, meu Deus, esse pessoal é santo, eu sou demônio, né? Aí, quando você passa a conviver na casa espírita, o tempo vai passando, aí você... Engraçado, né? Eu acho que é o contrário, né? Eu que sou santo, esse pessoal é demônio, que não cumpre o que diz. E no final, quando a gente amadurece, somos todos iguais, somos seres humanos, né? O Herculano, na terceira parte aí da fala dele, dona Heloísa, ele faz um apelo, ele diz, não esperem no movimento espírita, né, pessoas protótipos da perfeição, né, que às vezes a gente se choca quando encontra pessoas até com esses vícios, né? Um fuma, claro que a gente não deve fumar, beber, eu nunca botei um cigarro nem bebida na boca, agora eu não aponto, porque cada um tem seu momento, e o Herculano diz isso. Nossa, e como é? Na casa espírita, eu tenho uma amiga que ela já abandonou 3 casas espíritas, porque ela está procurando uma perfeita. Aí outro dia ela disse, seria melhor eu virar, não sei, falava o nome de várias religiões. Eu falei, filha, é melhor você desenvolver a tolerância. É melhor você entender que os espíritas são seres humanos. Tem um grupo maravilhoso, toda casa espírita tem, mas no meio tem os elementos necessitados. Não foi assim que Deus nos criou, alguns exemplificando para fazer com que as crianças pequenas que nós somos consiga segui-los. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Meimei, poderíamos ficar uma tarde, meu próprio pai, de Olinda Amorim, são muitos, mas no meio também tem crianças menores, como numa família, os que sabem mais, os que sabem menos. Agora, não é pelo fato de virar espírita que o indivíduo vira anjo. Aliás, o anjo subiu também com dificuldade a escada de Jacó. Deus não o criou perfeito, porque é lindo o projeto divino. Nós nos construímos através das várias encarnações. E o Espiritismo é um remédio precioso, mas alguns tomam o remédio e não faz efeito. Fará em algum momento. Paciência, resignação, tolerância com aqueles mais necessitados e uma conversa delicada, mas firme. Um dia, uma moça numa casa espírita criticou de eu confundir agora com a idade os títulos do capítulo. E eu disse para ela, felizmente trabalhei 16 anos na psicopedagogia da ACD, a Casa para Crianças Jovens com Deficiências Várias. Com a idade, surgem pequenas deficiências e todos os que estão no grupo espírita têm que atender o indivíduo. Falei, ainda que eu comece a babar, vocês vão ter que me aguentar, porque eu faço parte do grupo
e pequenos problemas surgem para desenvolvermos o amor e a paciência. É preciso falar. Formamos uma família espírita e toda a família tem o mais adiantado, o mais necessitado e apenas um que está com mais dificuldade no corpo físico. Há que compreender isso. É muito bom que não nos apresentemos como santos, porque não somos, estaríamos em planetas melhores. Dona Heloísa, a senhora falou da sua amiga que ficava mudando de casa espírita, né? Eu quero bem rapidamente lhe contar o caso de minha mãe, né? Minha mamãe começou a frequentar um centro espírita que era mais perto da casa dela, né? E ia para o centro. Só que ela ficou, depois de certo tempo, horrorizada e deixou de ir. E eu perguntei, mamãe, qual é o motivo? Deixou de ir por quê? Deus me livre, aquilo ali é um inferno, aquele ambiente. Olha, fica um fazendo a palestra e o outro que faz palestra também fica criticando, né? Vocês espíritas, eu jamais pensei. Aí eu sentei com ela, expliquei, né? Ela disse, eu acho que eu vou procurar outra casa espírita. Eu disse a ela, mamãe, a minha casa dos humildes, que eu faço parte, também tem esses mesmos problemas. Não fique trocando de casa espírita, porque os seres humanos, a senhora vai encontrar o mesmo ser humano em todo lugar. Eleve, perdoe, eleve o ambiente, né? E ela voltou a essa casa espírita, que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo que frequentava a casa está sabendo qual é a casa, né? Porque é a casa que mamãe frequentou. Porque nós temos que nos esforçar para nos tornarmos melhores. Então, na casa espírita, a gente procura manter uma elegância, mas não falsidade. Somos o que somos e não somos anjos. Deus não cria seres privilegiados. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis doentes, eu vos aliviarei. Não vim para os saudáveis, esses não precisam de médico. Eu vim para os cansados, deprimidos. Vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei. Não procureis algures consolo. Então, Jesus explicou a situação. E quem ele escolheu? Homens simples e bons. Mas não foi procurar intelectuais, sacerdotes hebreus, e fez aquele grupo. Mas aquele grupo ainda aparece Judas Iscariotes, Pedro, com seu problema, que nega Jesus 3 vezes, indivíduos maravilhosos que vão crescendo, mas não são perfeitos. Estamos em tratamento numa escola maravilhosa, planeta Terra. Dona Heloísa, e para encerrar, eu estava aqui conversando com Dona Heloísa, né? A senhora deu exemplos, são tantos exemplos maravilhosos de almas nobres na conduta, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, seu pai, Herculano Pires, o Hermínio Corrêa de Miranda, são tantos. E que a gente sempre fica olhando para aquelas crianças que a senhora falou, com problemas, já. Eu comentei com Dona Heloísa, não vou comentar aqui, claro, nem declinar o nome, que muita gente fica surpresa. Aí, Dona Heloísa, a gente sabe de um grande espírita, que foi grande escritor, não é? Não é nenhum que a gente cita nos programas, é das antigas, que fumou até o último dia de vida, né? Fumou e a gente fica surpreso. Mas, Dona Heloísa, a gente amadurece. Eu vou dizer a senhora, quando eu era jovem, eu sou espírita desde jovem, e eu sou... Pelo amor de Deus, eu sou mulher. Você é muito jovem. E eu falo que, Dona Heloísa, né, eu sou seu obsessor há muito tempo, né? Lhe acompanho de longe há muito tempo. Quando eu era jovem, o que é que eu pensava? Não só da senhora, né? Que Heloísa Pires ia para o centro, chegava em casa e ia orar, ficava orando. Ia para o centro, chegava em casa e ia orar. E eu hoje conheci a Heloísa Pires, que gosta de ver o canal History, que gosta de assistir novela, vai para show com a Heloísinha de Roberto Carlos, né? Então, o que eu queria pedir à senhora nesse momento, o pessoal fala, um rapaz que de vez em quando eu vejo muita crítica, ele é tão jovem, o Haroldo Dutra Dias, todo mundo fala, não, porque ele faz isso, faz aquilo. Eu queria que a senhora falasse desses grandes espíritas hoje,
que estão, claro, têm obrigação, né, de dar exemplo. Agora, que a gente também não sobrecarregue esses grandes divulgadores já, de uma santificação que nós não temos, não é, dona Heloísa? O endeusamento destrói médiums, principalmente médiuns de cura e de materialização que encantam plateias. E como eles vão resistir àquele endeusamento e os desencarnados em necessidade se aproveitam daquela energia terrível. Outrora, jogávamos a perfeição e as luzes nos vários deuses da nossa imaginação, que eram espíritos que víamos ou que se comunicavam. Agora, costumam endeusar médiuns, palestrantes, todos aqueles que também estão em tratamento. Que absurdo! Hoje vemos que os médicos materialistas, assim diríamos, muitos não são, às vezes apresentam defeitos graves, gravíssimos, mostrando que o indivíduo pode crescer num lado e ter problemas no outro. Assim são os médiuns, os palestrantes, os que frequentam as casas espíritas. Somos todos indivíduos em tratamento. O pai dizia: filhos, não se esqueçam, somos todos alunos no planeta Terra, entre os quais eu me incluo. Meu pai, ele se colocava junto a nós, crianças ainda pequenas. Eu nunca vou esquecer isso. Não é humildade, é raciocínio. No universo com trilhões de planetas, a Terra é uma escola linda, mas os terráqueos, nós somos espíritos muito necessitados, crescendo à luz do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre de Jesus e de professores, centenas por ele enviados. Buda, Krishna, Confúcio, nunca ficamos sem a verdade, sem a apresentação do que devíamos ser, mas somos meio difíceis. A cada dia menos. Bom, para encerrar, eu queria lembrar, dona Heloísa, o que Allan Kardec coloca, aquela tríade, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Se a gente não tiver tolerância, e muito cuidado, quando a gente está apontando um dedinho, tem três apontando para a gente aqui, ó. Três, tá? Então, dona Luísa, que bom. Ouvir seu pai é uma aula, né? Nossa, ver Herculano é uma aula. Em todos os instantes da vida ele tinha elegância, coragem, elegância, sabedoria, elegância espiritual. Ele e minha mãe, quando nós casamos, a casa esvaziou, recebiam todos que necessitavam e ficavam consolando horas. Minha mãe servia café, conversava também, depois convidavam para ir à casa espírita. Exemplos. Eu não consigo ter essa paciência imensa de ficar ouvindo problemas, 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 consolando até de madrugada. Meu pai já estava aposentado. Até hoje eu penso, meu Deus, que dois espíritos maravilhosos. Vai demorar para eu chegar lá, mas chegaremos, é a lei. Foi. E para encerrar, lembrando, a senhora falou que o Hermínio tinha aquele estilo elegante europeu, né? No início a senhora falou, o Herculano também. Nesse Também, capítulo só, não se fazem mais espíritas como antigamente, né? Com aquela verdade. elegância. Nossa, hoje o mundo mudou tanto que a gente entra no shopping, tá todo mundo com roupa de praia quase. Falo, gente, perderam o referencial. Era roupa de praia, roupa para cidade, roupa para o lar. E hoje o mundo está muito confuso, mas é como na Idade Média. É uma aparente descida que prepara uma grande subida, o mundo de regeneração. O homem novo que deve ser educado para se fazer do mundo um mundo novo, um mundo de paz, sem corrupção,
sem maldade, sem agressividade. Essa é a nossa tarefa. Bem, dona Heloísa, então estamos encerrando. Fica aqui essa lição da noite sobre os vícios do fumo, da bebida e os vícios da calúnia, da difamação, da desconfiança, não é? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque os verdadeiros males, né? Porque não é só com faca e tiro que matamos, podemos matar uma pessoa fazendo com que perca a individualidade, a fé em si mesmo e a fé no próximo. Não temos esse direito. Jesus podia fazer isso e nunca fez. Até com Judas Iscariotes, que se confundiu, Jesus foi de uma misericórdia imensa. A língua é uma arma tremenda. Vamos usar o dom da fala sempre para elevar, como fizemos aqui na noite de hoje. Dona Heloísa fez tão bem, e Herculano veio no túnel do tempo e fizemos esse programa aqui a 3, Dona Heloísa de coadjuvante. Uma vez na vida. Adorei, amigo, adorei. Se eu pudesse ser a vida toda coadjuvante do meu pai pela eternidade e de minha mãe, eu me sentiria honrada. E de meu avô Ferraz, minha avó Dininha desencarnou muito cedo, não a conheci nessa encarnação. Minha hipácia grega, Heloísa Pires, a senhora não vai ser coadjuvante nunca. E se Herculano chegar em algum ambiente e tiver Heloísa, ele pega Heloísa pela mão, não é? A senhora não vai ser coadjuvante nunca. Vai fazer isso com todos. Ele ofereceu o livro dele para o barbeiro. Ele adorava conversar com o auxiliar do lar, a querida Maria, que virou nossa tia. Ele era de uma humildade. Bom, ele procurava seguir Jesus. Acabou. Bom, então vamos orar, encerrar o nosso programa, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos. E, Herculano, a ti somente uma palavra: gratidão, 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 sem mais comentários. Compreendemos, sim, que fosse o metro que melhor mediu Kardec. E nos ufanamos por isso. Pessoal, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Quinta-feira que vem estaremos aqui na mesma Herculano Hora, eu e Dona Heloísa, e, claro, esse programa, como coadjuvante, eu dedico à minha mamãe Eva, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, te amo sempre, não te esqueço. Um beijo, né? Dona Heloísa, já estou com saudade, mas vamos embora, viu? Muita paz. Tchau, querido. Tchau. Assistência para as meninas. Tchau, Dona Eva. Um abraço em Luizinha, Kátia. E no velho, o seu velho é demais. É demais, viu? Beijão. Beijão.